A palavra de Deus hoje, que eu quero trazer para vocês, se vocês puderem pegar agora, antes de eu iniciar de fato o que eu quero dizer, lá em Hebreus 12, porque eu preciso contextualizar. Aliás, isso aí, Denilson, faz o fundo aí. A palavra que me foi passada como rema é: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17. Mas antes da gente entrar na palavra, aí em Hebreus 12, eu não vou ler para não ficar extenso, mas está escrito o seguinte: que Deus, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Assim como os nossos pais nos corrigem, e pela correção paterna que nós temos, nós respeitamos os nossos pais, assim Deus é conosco. Portanto, quando chega até nós uma palavra que é sobre conversão, que é sobre renúncia, que é sobre o que nós temos que deixar para servir verdadeiramente a Deus, às vezes essa palavra soa aos nossos corações de uma forma dura. Porém, meus irmãos, o amor de Deus é tão grande por nós que Ele nos corrige porque Ele nos quer. Ou seja, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, se ele renunciar a si mesmo e tomar a cruz de Cristo junto. E quando nós pregamos sobre conversão, é algo muito sério. Por que, Tiago, é algo muito sério? Porque nós vamos lidar diretamente com a salvação e a perdição da nossa alma. Se eu perguntar a vocês, quem aqui quer salvar a sua alma, eu tenho certeza que todos levantariam as suas mãos. Porém, se eu perguntasse a vocês, se vocês querem abraçar a mesma cruz que Cristo abraçou, aquele sofrimento, não sei se todos iriam querer. Porém, é impossível nós chegarmos à salvação sem renunciarmos à nossa vida. Amém? Então agora eu quero que vocês peguem lá em João 4, a passagem bem famosa, bem conhecida da Samaritana. Vai ser a partir do versículo 5. Aliás, quem aqui sabe o nome da Samaritana? Vocês sabem o nome dela? Hã? Não.
Vocês sabem o nome da samaritana? Na Bíblia não fala, né? Nesse livro aqui fala, ó. Beata Ana Catarina Emmerich, uma freira do século XIX, que tinha visões de toda a vida de Cristo, de como foi a infância de Jesus Cristo, tudo que ele passou, e também ela dá detalhes de alguns personagens, algumas pessoas da Bíblia, que na Bíblia não está escrito. Mas agora, se vocês quiserem anotar aí, como fonte de conhecimento, o nome da samaritana é Dina. Se vocês não sabiam, agora vocês sabem o nome da samaritana. É Dina. Conseguiram achar aí? João 4, a partir do versículo 5. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Ali havia um poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água, pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela mulher samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Da onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu der jamais terá sede. Mas a água que eu der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para que eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tem razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que é profeta. Agora nós já vamos lá para o 25. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisto, seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro. Marquem bem, a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele porventura Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Agora vamos lá para o versículo 39. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher, que lhes declarara: ele me disse tudo o quanto tenho feito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, para preparar esta pregação eu usei as meditações da Quaresma de São Tomás de Aquino. Extremamente necessária para todo católico. Até
tenho visto alguns católicos aí fazendo devocional protestante, aquele café com Deus Pai, talvez vocês conheçam. O católico fazendo devocional protestante, mas o católico não faz um devocional católico. E Deus vai falar assim, mas existe algum problema em você ler um livro protestante? Olha, para uma pessoa muito bem fundamentada na fé católica, não há problema nenhum, porque daí você vai ler para saber refutar as heresias. Mas para um católico que ainda não tem uma fé sólida suficiente, eu não indico nenhuma leitura protestante, porque eles não creem no que nós cremos. Então, certamente, um pastor protestante não vai pregar o que é pregado nesse altar. E se nós dizemos que nós somos católicos apostólicos romanos, nós cremos integralmente no que é pregado aqui nesse altar. E vou além. Não existe segmento, não existe religião, não existe nada que é mais difícil do que ser católico. A grande questão é que nós não conhecemos a nossa fé. Infelizmente. E quando nós vemos a samaritana, nós precisamos pensar em 3 pontos. Primeiro ponto, a partir daquela conversa que a samaritana teve com Cristo, com Jesus, ela deixou tudo. A samaritana deixou tudo. O que a samaritana tinha levado? O cântaro. O que a samaritana foi buscar? A água. A partir daquele momento, daquele encontro com Jesus, Jesus transformou a vida da samaritana de uma forma que a samaritana deixou tudo. E quantos de nós queremos seguir a Cristo, mas nós não queremos deixar nada? Quantos de nós queremos seguir a Cristo, mas nós não queremos abandonar os nossos pecados de estimação? Nós não queremos abandonar os métodos contraceptivos do nosso casamento e nos fechamos a vida. Sendo que um dia, quando nós casamos aqui na igreja, nós prometemos diante de Deus: vocês estão dispostos a aceitar os filhos que Deus quiser mandar a vocês? E nós falamos sim, Senhor. Mas utilizamos todos os tipos de métodos contraceptivos para não ter filhos. Como é difícil ser católico. É muito difícil. E voltando à passagem da samaritana, ela deixou tudo o que ela tinha para seguir a Cristo. Tudo, primeiro ponto da pregação. E daí eu pergunto, isso também é para mim? Será que nós deixamos tudo por Jesus? Eu pergunto porque Santa Teresa dos Andes vai dizer o seguinte: aquele que não amou Deus aqui na terra, vai fazer o que no céu?
Santa Teresa dos Andes: aquele que não amou Deus aqui na terra vai fazer o que no céu? Sendo que no céu nós vamos nos encontrar com o nosso amado, nós vamos contemplar Deus ali, adorá-lo, amá-lo, glorificá-lo, cantar para Ele. Se nós não amamos Deus aqui, o que nós vamos fazer lá em cima? O mundo foi ensinando para nós, o mundo foi pregando para nós, tudo muito fácil. Nós estamos vivendo uma era neopagã. O cardeal Ratzinger, na década de 80, e depois se tornaria o grande Papa Bento XVI, ele dizia, e ele escreveu 3 livros que o nome se chama Como Ser Cristão numa Era Neopagã. Hoje tudo que oferecem para nós, todas as informações que chegam até nós, são informações contrárias à nossa fé. E daí nós temos que lembrar daquilo que eu falei agora há pouco. Nós precisamos crer integralmente no que o magistério, no que a igreja me pede para que eu creia. Integralmente. E eu duvido que vocês já não escutaram um católico dizer do lado de vocês assim: olha, eu concordo com aquilo, mas com aquela outra coisa que a igreja está me dizendo, eu não acho que é dessa forma. Sempre tem um mais. Sempre tem um mais para querer justificar a vida que eu não converto. Aí eu pergunto para vocês, de todas as pessoas que se encontraram com Cristo e que depois se tornaram discípulos de Cristo, teve alguma que não abandonou e mudou sua vida? A samaritana deixou tudo que ela tinha, e nós já vamos voltar lá na pregação da samaritana, e foi anunciar. Pedro, Tiago, João deixaram suas redes e morreram pelo Evangelho. Maria Madalena deixou uma vida de luxúria, que tinha um castelo onde ela vivia todos os pecados da sexualidade. Ela deixou tudo. Mateus, Levi, que são as mesmas pessoas, deixou a corrupção. Zaqueu deixou a corrupção. A mulher que foi pega em adultério, vá e não tornes a pecar. Hoje, queridos irmãos, e eu falo isso porque é uma verdade. Ninguém quer pregar mais do que eu estou pregando. É muito fácil eu pegar o microfone aqui e falar somente do amor de Deus. Que Deus é misericórdia. Que Deus perdoa tudo. Que Deus é aquele que conhece profundamente o teu coração. Mas a Santa Madre Igreja vai dizer que quando nós recebemos o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, precisa de uma contrapartida de quem? Nossa, o arrependimento. Aquele que tem orgulho, que não se arrepende, não entra no céu. Lembrando que
O orgulhoso foi o que desceu do céu. Não há nada mais belo do que reconhecer as suas fraquezas. Não há nada mais belo do que diante do Senhor falar assim: Senhor, eu sou pecador, mas eu quero mudar, Senhor. A partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa. A partir de hoje eu quero ser o que eu ainda não sou. O cântaro da samaritana, ele entrava dentro da escuridão para pegar uma água que saciava momentaneamente a sede da samaritana. Momentaneamente. A partir do momento que você se encontrar com Cristo, você não precisará mais de cântaro para buscar lá na escuridão uma água que vai saciar momentaneamente a sua sede. Porque Cristo nos completa perfeitamente. Quantas vezes eu pregando em grupos de jovens, em encontros de jovens, e eu vi aqueles jovens se derramando de lágrimas diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar. E você falava: nossa, que maravilha, que libertação. Passava 2, 3 semanas, aqueles jovens não estavam mais no grupo de oração. Voltaram a pegar o seu cântaro e jogar lá na escuridão do poço, em busca de uma água que sacia momentaneamente. Qual é a água que você tem buscado na sua vida? Eu não preparei nada disso. O meu roteiro está tudo diferente. Mas louvado seja Deus. Qual é a água que você tem buscado na sua vida? Aonde você tem procurado? Qual é a fonte que você tem bebido? E às vezes, meus irmãos, uma palavra dura é o que traz a conversão ao nosso coração. No meu casamento, durante muitos anos eu utilizei métodos contraceptivos. Até que um padre corajoso o suficiente me disse o seguinte: se o teu casamento te afasta de Jesus Cristo na Eucaristia, viva a castidade. Minha esposa percebeu. E foi aí que nós começamos a fazer o que a igreja nos pede no matrimônio católico. A igreja ainda dá oportunidade para aqueles que querem fazer um planejamento familiar, desde que se tenha motivos para ir fazer esse espaçamento, utilizando os métodos naturais daí, nenhum método artificial. Existe essa possibilidade. A Santa Mãe Igreja nos dá essa possibilidade. Mas muitos católicos, aliás, às vezes pecam por ignorância, porque não conhecem o que a igreja ensina. E a segunda coisa que nós vemos na samaritana
Nossa, já acabou meu tempo. A segunda coisa é que em nenhum momento ela apontou para si mesma. Mas ela, quando foi anunciar Cristo, que a palavra de Deus, olha aí na sua Bíblia, João 4, ela vai falar assim: vinde e vede. Ela apontou para Cristo. A samaritana apontou para Cristo. E quais são os frutos daquele anúncio? Vai estar escrito que muitos foram as conversões. Muitos deixaram a cidade, foram ter com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Vocês perceberam? Muitos deixaram a cidade, deixaram as vidas velhas para viver uma vida nova em Cristo. É impossível seguir a Cristo sem uma verdadeira transformação nas nossas vidas. São Bernardo vai dizer o seguinte: como são poucos, ó Senhor, aqueles que anseiam por vos seguir. E no entanto, não há ninguém que não deseja ir a vós. Porque todo homem sabe que em vossa mão direita estão as delícias que jamais acabarão. Todos desejam vos apreciar, mas nem todos querem vos imitar. Eles reinariam desejosos convosco, mas se poupariam de sofrer convosco. Eles não têm o desejo de procurar a vós, que sois, no entanto, quem eles desejam encontrar. Todo mundo, nessa vida, quer participar do banquete, mas ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço. O Padre Paulo Ricardo diz uma coisa muito interessante, que ninguém quer pagar o preço. E agora, eu queria convidar que você fechasse um pouquinho os seus olhos, pensando na entrega da vida da samaritana, pensando na sua vida também. Será que você tem dado o teu tudo para Jesus? Será que você já deixou tudo por Ele? O que ainda falta deixar? Qual cruz ainda você precisa carregar? Qual pecado ainda você não conseguiu se libertar? Jesus vai dizer isso. Deixa tudo e vem me seguir. Jesus, Ele anseia por ti. Jesus, Ele anseia pela tua entrega total. Jesus, Ele quer que você deixe o seu cântaro com os prazeres do mundo, com a vida errada, com os pecados do mundo. Quer que você se entregue totalmente a Ele. Vai doer? Vai.
Vai sofrer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Porém, não existe alegria maior, não existe felicidade maior do que a glória futura de estar com o Senhor. Nada nesse mundo pode ser mais importante do que o Senhor. Por isso que São Francisco de Assis dizia: de que adianta eu ter o mundo inteiro se eu perder o céu?